Imagine um império tão vasto que, para cruzá-lo, uma mensagem do governante atravessaria milhares de quilômetros em questão de dias. Imagine um povo que, enquanto boa parte do mundo ainda definia as estruturas básicas de sociedade, redigia um decreto que muitos hoje veem como um precursor da diplomacia e do respeito mútuo entre diferentes culturas. Para muitos, o nome Pérsia traz à mente apenas tapetes luxuosos ou vilões de filmes, mas o que pulsa sob o solo do Irã é a história de uma das identidades mais resilientes que a humanidade já produziu. O Irã não é apenas uma nação moderna, é o herdeiro de uma ideia antiga que sobreviveu a Alexandre, o Grande, a exércitos mongóis e a revoluções profundas. Mas como um império que parecia indestrutível conseguiu sobreviver a séculos de invasões e transformações tão drásticas? Tudo ganha forma em 550 a.C. com um homem que reescreveu as regras do poder, Ciro o Grande. Em uma era onde conquistar geralmente significava o extermínio total do inimigo, Ciro fundou o Império Aquemênida sob uma política de tolerância calculada. Ao entrar na Babilônia, ele não destruiu os templos locais. Ele os respeitou e permitiu que povos deslocados retornassem às suas terras de origem. O cilindro de Ciro, uma peça de argila que hoje repousa em museus, permanece como um testemunho de que um dos primeiros grandes impérios multiculturais do mundo foi construído não apenas sobre o ferro, mas sobre uma sofisticada legitimação política. Para manter essa estrutura colossal unida, os persas desenvolveram a Estrada Real, uma maravilha da engenharia com mais de 2.000 quilômetros. Esse sistema de comunicação, de uma eficiência impressionante para a época, serviu de modelo para organizações futuras e criou um nível de interconexão sem precedentes no mundo antigo. Se Ciro foi o arquiteto dessa visão, seu sucessor, Dário, o Grande, foi o mestre da encenação do poder. Ele construiu Persépolis, um complexo de palácios tão monumental em sua escala que parecia projetado para reforçar a grandeza do Estado perante o indivíduo. Ali, o poder persa era personificado pelos imortais, uma guarda de elite que fontes antigas, como Heródoto, afirmavam manter um contingente constante de 10.000 homens. Uma poderosa ferramenta de propaganda militar que sugeria uma força inesgotável e onipresente. Foi essa potência que colidiu com as cidades-estado da Grécia nas chamadas guerras médicas. E embora a mídia popular muitas vezes pinte os persas sob uma lente de invasores estrangeiros, a realidade é que eles eram os administradores mais sofisticados da antiguidade. Eles perderam batalhas icônicas em Maratona e Termópilas, mas seu peso como um centro de referência cultural e administrativa continuou a influenciar o mundo conhecido muito depois desses conflitos terminarem. No entanto, a trajetória do Irã é feita de ciclos de queda e superação. Alexandre, o Grande, cruzou o mundo para queimar Persépolis em um ato de vingança histórica, e séculos depois, exércitos árabes trouxeram o Islã, alterando permanentemente o tecido religioso do país. Contudo, ocorreu aqui algo que desafia a lógica comum das conquistas. O Irã não foi simplesmente absorvido pela cultura árabe. Ele influenciou profundamente a nova ordem de dentro para fora. Durante a chamada Idade de Ouro do Islã, as mentes persas estavam na vanguarda do progresso humano. Se hoje usamos algoritmos ou estudamos álgebra, devemos muito ao matemático Al-Khwarizmi. Se a medicina ocidental avançou para além das superstições, foi graças em grande parte aos tratados de Ibn Sina, conhecido como Avicena. Os persas provaram que, mesmo sob o domínio de outra fé, sua contribuição fundamental na arte e na ciência era tão potente que acabou moldando o panorama intelectual de seus próprios conquistadores. O teste definitivo de sobrevivência veio no século XIII, quando hordas mongóis varreram cidades inteiras do mapa e transformaram bibliotecas inestimáveis em cinzas. Foi um trauma que poderia ter apagado qualquer outra cultura, mas a identidade persa provou ser extraordinariamente duradoura.
Os mongóis, impressionados pela sofisticação que encontraram, acabaram adotando estilos administrativos e estéticas persas para governar seus próprios territórios vastos. Séculos mais tarde, a dinastia safávida consolidou a identidade que vemos hoje, tornando o Islã xiita a religião oficial e criando uma fronteira cultural única. Foi nessa era que Isfahan floresceu como um centro de esplendor, com suas praças de azulejos azuis e cúpulas que pareciam tocar o céu, mostrando que a estética persa ainda tinha o poder de deslumbrar o planeta. Já no século XX, o Irã viveu sua metamorfose mais rápida e dolorosa sob a dinastia Pahlavi. Teherã era frequentemente descrita em termos jornalísticos como a Paris do Oriente, um lugar de riqueza petrolífera, ocidentalização acelerada e universidades laicas de elite. O país tentava saltar para o futuro, às vezes ignorando suas desigualdades sociais e o peso de suas tradições religiosas. Esse descompasso culminou na Revolução de 1979, um evento que chocou o mundo e transformou uma monarquia milenar em uma república islâmica. Foi uma guinada brusca, um fechamento de janelas para o Ocidente em busca de uma identidade que resistisse à influência estrangeira, alterando permanentemente a geopolítica do Oriente Médio. Olhar para o Irã é como observar um tapete persa sendo tecido. Cada nó é uma guerra, cada fio é uma dinastia, e as marcas de invasores como gregos, mongóis e árabes estão todas ali, integradas ao desenho. Mas quando você se afasta e observa o conjunto, o que vê não é uma coleção de fragmentos, mas um todo único e duradouro. O Irã sobreviveu porque manteve elementos centrais de sua identidade ao longo dos milênios. Ele não é apenas um país nos noticiários. É um sobrevivente que assistiu à ascensão e queda de impérios enquanto permanecia firme em meio à sua história e sua poesia. No fim das contas, a trajetória desse povo ensina que, embora exércitos possam ocupar o solo, a alma da Pérsia provou ser resistente a qualquer conquistador que tentou reivindicá-la para si.